Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos para o Conversa sobre Rodas, esse podcast da Mega Brasil Online, que tem a satisfação de ser um canal de contato com os profissionais, os players que atuam aí na indústria automotiva, no mercado automotivo como em geral. Vocês que acompanham o setor sabem que recentemente a Anfávia divulgou, fez uma previsão de que finalmente nós vamos superar a marca de 3 milhões de veículos emplacados, né? Um número que só tínhamos chegado a ele em 2014. Muito bem. E o detalhe curioso, que você certamente está acompanhando também, é que está havendo uma revolução tecnológica na indústria. Ela sempre viveu de avanço tecnológico, mas recentemente nós temos acompanhado aí a eletrificação da frota, por exemplo. Tá? Então, dentro desse contexto, existe um setor que merece uma atenção muito especial. Como é que está a reparação automotiva? Como os profissionais que atuam nesse setor, como eles estão acompanhando esse avanço da eletrificação, esse avanço tecnológico, avanço, diga-se de passagem, que está pisando fundo no acelerador. Então, para falarmos sobre o setor da reparação automotiva, nós convidamos uma pessoa muito especializada nesse mercado, que é o André Duarte Simões, CEO da Oficina Brasil, que além dessa plataforma, ele também faz a organização de um evento, que é o Conecta, e que nós vamos falar ao final dessa nossa programação. Então, primeiramente, André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco da sua experiência nesse segmento, que é fundamental também para a indústria, não é verdade? Legal, Gilberto. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar junto. É uma felicidade estar aqui num canal super relevante, com um público super qualificado da Mega Brasil, e falar de uma pauta tão relevante, né, o automotivo, né, e essa eletrificação e as novidades e a tecnologia chegando no carro e os impactos que isso gera no dia a dia aí, da manutenção do carro. Muito bem. André, eu queria, inicialmente, vamos começar falando sobre o tamanho desse mercado no Brasil. Quantas oficinas tem? Se você já tem alguma ideia de número de profissionais que militam nesse mercado? Legal. Gilberto, a gente estima aqui um universo de 110 mil oficinas, tá? Dessas, 74 mil são oficinas técnicas, né, de manutenção mecânica. Então é um universo muito grande, assim, né? Tem uma capilaridade no Brasil inteiro, em todas as cidades, todos os municípios do Brasil, sempre tem aquela oficina de confiança, né, aquela oficina independente, que passa muita confiança pelo dono do carro, né? E isso está no Brasil inteiro, né, espalhado e tem uma distribuição muito grande e um universo de 400 mil profissionais mecânicos, né? Então, é um mercado gigantesco, né, e presente no Brasil inteiro. 400 mil profissionais, né, espalhados pelo Brasil inteiro. André, esse contingente, esse exército de profissionais, ele está acompanhando os desafios dessa revolução tecnológica da indústria? Legal, Gilberto. Sem dúvida, esse é um desafio muito grande, né? O carro, o ativo, o carro da mobilidade, né? Seja o carro, o caminhão, ele tem evoluído muito na sua tecnologia, né? Antigamente a gente brincava, né, que com um martelo e um parafuso você resolvia qualquer problema no Fusca, né? Hoje em dia os carros, às vezes até para uma troca de óleo simples, para trocar um disco de freio, uma pastilha, você precisa de equipamentos sofisticados, diagnóstico, né, de fazer um método de checklist. Então, a necessidade de tecnologia e a forma de resolver o carro, ela tem evoluído muito, né? Então, esse desafio para esse profissional está muito, muito latente, né? E é o que a gente vive aqui todo dia. É um desafio tanto para os profissionais como para os consumidores. Recentemente, André, até só para dar uma pequena ideia das demandas da mobilidade elétrica, ela se estende além dos veículos, as bicicletas, as bikes. Recentemente, André, eu comprei um patinete elétrico para o meu filho, né? E ele foi trabalhar bem próximo de casa e furou o pneu.
Eu pensei que a gente poderia levar no borracheiro mais próximo quando me der o toque. Diz, não, você vai precisar levar numa oficina especializada em patinetes elétricos. Aí tem sido até uma frequência nesse sentido. Então, se para uma mobilidade elétrica tão básica existe especialização, imagine numa oficina de automóveis, né? Isso mesmo, a gente vê que esses serviços mais simples, né, seja borracharia, troca de óleo, a gente vê uma tendência disso estar retornando para as oficinas especializadas, né, porque elas têm equipamentos e conhecimentos mais sofisticados, né? Então, hoje mesmo os serviços mais simples do carro, o nível de conhecimento tem aumentado muito, assim, né? Então, isso é um pouco até do que a gente, como Oficina Brasil, uma plataforma que está presente aí em mais de 71% das oficinas do Brasil, no dia a dia deles, é o que a gente busca levar de conhecimento, de informação, de educação, treinamento, acesso às indústrias que estão desenvolvendo essas tecnologias, né? Então, hoje, dentro das nossas. A gente organiza dentro da Oficina Brasil em 8 trilhas de conteúdo, né? E as trilhas de diagnóstico, gestão e de híbridos elétricos são as trilhas que têm sido mais buscadas. Então a gente vê que de fato essa realidade e essa busca por informação ela está muito latente dentro das oficinas, né? As oficinas, aquela oficina antiga, né, cheia de graxa, com pouca ferramenta, tem mudado muito, né? Hoje você entra em oficinas muito estruturadas, né, com aquele piso super limpo de epox, com muito equipamento instalado. A gente vê até no nosso mercado, né, oficinas que têm até laboratórios de bateria, investimento de mais de 1 milhão em laboratório de bateria. Então, claro que tem suas diferenças, né, a nível Brasil, não é, tem oficinas que ainda estão num modelo um pouco mais antigo, mas a gente vê essa modificação e essa mudança das oficinas no Brasil de forma muito acentuada. Que bom que está vendo uma evolução também nesse sentido, né, André? Porque antes o profissional era um técnico, né? Era um mecânico. Hoje ele tem que ser um profissional especializado em tecnologia embarcada, né? E é um desafio na formação deles, né? Sem dúvida, né? A gente tem as formações básicas, né? De engenharia mecânica e de técnico e mecânico, né? Como o Sistema S, o Senai, são formações muito boas, né? Dá para comparar aqui, às vezes, com uma informação de um médico, né? Inicial, mas o grande desafio é essa formação ela é muito importante, ela te dá uma boa base, mas todo o conhecimento do carro, dos sistemas e toda a evolução do carro, isso você aprende ao longo da sua jornada profissional, né? Hoje, o mecânico no Brasil ele tem 21 anos idade média de profissão, né? Isso é a idade média, né? Ou seja, ele está 21 anos operando, sendo um produtivo ali dentro de uma oficina, seja a oficina de um terceiro ou sua própria oficina ou do familiar, né? Mas esse mecânico ele está sempre se atualizando, né? E a gente vê que o carro, cada vez mais, ele tem sistemas, né? Então, pô, tem um mecânico, ele tem um conhecimento generalista, mas ele é especializado em um sistema. Um é especializado em injeção, outro no undercar, o outro nos sistemas elétricos, né? Então, também existem níveis de especialização, níveis de conhecimento. Então, isso é o que a gente percebe, né? Que é uma profissão que vem amadurecendo muito, né? E com muito conhecimento embarcado. André, a gente sabe que as montadoras, por exemplo, elas têm as estruturas, né? Elas preparam o pessoal da rede de concessionários, atualizam aí com relação às tecnologias próprias, mas o desafio, no caso das oficinas independentes, eu não sei, elas estão por si só, existe, você mencionou o Senai, também tem sido um braço forte para trabalhar, ajudar nessa atualização. Quais são as principais entidades que devem ou podem colaborar mais para que esse segmento da reparação automotiva acompanhe o ritmo da inovação da indústria? No geral, as montadoras, né? Hoje em dia ninguém tem muita dúvida da qualidade do ativo carro, né? Que uma montadora entrega, né? Mesmo se você pega as montadoras chinesas e tal, não é mais uma dúvida do consumidor da qualidade daquele produto ou daquela tecnologia. O grande dúvida que o consumidor tem é sobre o pós-venda, né? Como que fica a hora que esse carro der um problema? Como fica na hora que eu precisar arrumar ele? Como fica quando eu precisar de produto? Quando eu precisar de um conhecimento? Né? Como fica quando eu precisar revender ele? Então, o grande desafio do nosso mercado automotivo, né, que são chegando aí os 3 milhões de carros vendidos e 45 milhões de parque,
né? Como que a gente dá manutenção nesse parque? Então, esse é o grande desafio do setor, né? E o que a gente vê no Brasil e também a gente vê em outros mercados, né? A gente vê isso na Europa, na China, nos Estados Unidos, é que esse mercado da manutenção, né? Esse mercado que a gente chama do aftermarket, ele acaba tendo uma lógica de operação muito diferente. Então, as montadoras, através da sua rede de concessionária, eles de alguma forma já entenderam que o trabalho deles está muito naqueles primeiros anos do carro, né? Enquanto tem a garantia. Depois disso, esse carro acaba indo, esse ativo acaba indo para o mercado independente. Então, isso é uma realidade. As montadoras já entenderam isso e o que elas têm, as que estão mais ativas, têm trabalhado para como que, através de uma rede independente, né, das oficinas, como que ela gera influência, como que ela gera proximidade, como que ela usa também isso para um canal de escoar e de fornecer peças originais e conhecimento, né? Então, a gente percebe isso, né? Que as montadoras se concentrando, né, no produto, carro, nessa venda e nessa proposta de valor e, de alguma forma, terceirizando, né, esse pós-venda para o mercado independente, né? E esse mercado independente, no Brasil, e isso não muda muito em outros países também, no Brasil, 98% das oficinas não estão em rede, são independentes. Então, é a oficina do João, a oficina do Zé, né, que passa muitas vezes de pai para filho, né, tá dentro da família e tem esse nível de confiança dessa relação. Então, isso é a realidade que a gente percebe aqui no Brasil, e ela não se difere muito dos países mais maduros, vamos dizer assim. André, eu trabalhei aí na indústria automotiva há quase 25 anos, né? E eu via um enxugamento um pouquinho da mão de obra em toda a indústria, e muitos profissionais, especialmente engenheiros, profissionais técnicos, eles saíam e não poderiam deixar toda a experiência deles parada. Então, eles abriam as suas oficinas e elas iam crescendo, atendendo mas parece que a indústria deu uma estabilizada em relação ao seu número de profissionais. Queria te perguntar, o número de oficinas também deu uma estabilizada ou ele vem aumentando aí ao longo dos anos, André? No geral, Gilberto, o número de oficinas ele vem, tem ano que cresce 1%, ano cai 1%, ou seja, ele se mantém linear, tá? Não tem aumentado. Se a gente pegar nos últimos 10 anos no Brasil, o número de oficinas ele nem cresce nem cai, né, na média. Porém, o volume, o parque instalado e o volume de serviços tem aumentado. Então, o volume de serviços por oficina tem aumentado, tá? Então, isso hoje a gente até fala que de uma forma geral, claro que isso não tem suas variações, né? Mas de uma forma geral, hoje a oficina ela não tem um problema de serviço, tá? Ela no geral está cheia, tá? É, Muitas vezes ela até chega numa demanda ali, um dono do carro que tem confiança e ele precisa falar, putz, ó, eu vou ter que agendar você para semana que vem, né? Porque o meu pátio está cheio. Então, no geral, o desafio da oficina não está relacionado a ter mais serviço, né? Tá relacionado a ter mais produtividade, né? A palavra de ordem da oficina é produtividade. Como que ele aumenta a produtividade dele? Como que ele, com os mesmos produtivos, seja equipamentos, mão de obra, ele consegue ser mais produtivo, evoluindo, né, em ferramentas, evoluindo em controle, evoluindo em gestão, né, e conhecimento, né? Então, né, se a gente for ver qual que é o grande desafio da oficina hoje e o que diferencia uma oficina que está tendo sucesso de uma que, né, não está tendo tanto sucesso ou está com mais dificuldade, é quem está lidando melhor com esse tema da produtividade. Perfeito. André, eu quero explorar essa parte aí de como é que as oficinas estão precisando explorar a sua produtividade, se especializando ainda mais. No próximo bloco, nós vamos fazer um break rapidinho e voltamos já. Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá Piar 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá Piar incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação.
É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá PR 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Estamos de volta aqui falando com André Duarte Simões, CEO da Oficina Brasil, falando sobre os desafios do setor da reparação automotiva, no momento que toda a indústria automotiva está avançando em termos de tecnologia. André, a gente falava no bloco anterior que as oficinas hoje elas estão estruturando-se e tem uma demanda praticamente estabilizada e tem como maior desafio aumentar a sua produtividade. Não é à toa que toda vez que a gente vai numa oficina, ela nunca está parada. Está sempre tendo uma movimentação, você tem que chegar e agendar o seu serviço, não tem ninguém de braços cruzados, né? O André, e como é que a mão de obra, como é que essas oficinas para atender essa demanda, para aumentar a sua produtividade, como é que elas estão se estruturando, o que elas estão fazendo, o que o dono de uma oficina está fazendo para ajudar os seus funcionários a acompanhar essa evolução? Legal, Gilberto. O que a gente percebe, Gilberto, que no geral o grande desafio da oficina é assim, né? Normalmente o dono de oficina, ele era um ex-mecânico, tá? Então a gente não vê muitos casos de donos de oficina que ele era um empresário, um executivo de mercado, né? O que você às vezes enxerga isso muito nos mercados de franquias em gerais, de outras indústrias, né? Que às vezes quem assumiu aquele negócio ele não tem o conhecimento técnico ou o conhecimento setorial daquela indústria, mas ele tem conhecimentos gerais de gestão, né? Gestão e de comercial, né? Então, no nosso mercado, isso é exceção, né? Normalmente, um dono de oficina, ele era um ex-mecânico, né? E foi o seu próximo passo de carreira, né? Ele era um bom mecânico, trabalhava numa mecânica, e aí ele foi lá e tinha uma clientela, abriu a sua oficina. O que isso é importante, tá, Gilberto? No geral, as oficinas, a gente vê dois mundos, tá? Tem oficinas que não tem muita dificuldade com mão de obra, né? Aqui, claro, colocando já uma régua aqui, mão de obra é um desafio geral do mundo, né? O desafio geral do Brasil, né? Já dando essa régua que mão de obra é um desafio, né? De ter essa mão de obra pronta, ativa. Mas tem oficinas que não têm muita dificuldade com isso, ou não é o principal problema delas, e tem oficinas que têm muita dificuldade. O que a gente vê que muda de um universo para o outro é como essa oficina lida com a gestão, né? Então, como que ela remunera esse mecânico, como que ela cuida, qual que é o clima dentro da oficina, tem plano de carreira, é uma oficina que investe, né, em capacitação, né, uma oficina que tem um ambiente adequado, né, cuida dos EPIs, investe em ferramental, né, então essas oficinas, no geral, elas conseguem atrair melhores profissionais, né, elas conseguem remunerar melhor, e isso é importante. Lembra, né, a gente estava falando um pouquinho que no primeiro bloco, né, que o grande desafio das oficinas é produtividade. Então, no fim, esse mecânico ele fica mais produtivo, né? Não quer dizer que ele está trabalhando de forma mais exaustiva, né? Até porque a oficina mecânica, o trabalho de mecânico, antigamente era um trabalho muito braçal, né? Não quer dizer que não tenham trabalhos braçais, mas hoje ele é um trabalho muito de diagnóstico, de precisão, de conhecimento, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, o que acontece? Essas oficinas, elas conseguem atrair melhores profissionais, né? E quando a gente estava falando um pouquinho lá no Senai, por exemplo, né, da formação básica, a gente vê que muitas vezes até tem um volume de formação de mecânico. A gente conversa com esses jovens, né, que estão entrando, eles gostariam até de trabalhar numa oficina, mas eles acabam indo para outras indústrias porque não encontra oficinas adequadas para sua vontade profissional, né? Então, muito do que a gente advoca aqui, trabalha junto com as oficinas e tem visto uma evolução um gatilho da solução dentro das oficinas desse tema de mão de obra está relacionado à mentalidade do gestor da oficina,
né, e as práticas que ele tem, tá? Então isso é um pouco do que a gente acredita que é um gatilho que no fim muda também a visibilidade que o mercado, que os jovens têm sobre as oficinas, né? Tira um pouco do estigma social, né? Dá uma relevância para ele. Então, né, tem oficinas, tem casos de oficinas com muito sucesso, né? Que viram até produtores de conteúdos relevantes para o setor, né? Então, é isso que a gente acredita e vê isso evoluindo aqui no Brasil. Muito interessante, André, você falar disso, dessa responsabilidade dos donos da oficina ou dos gestores em trabalhar com a mão de obra, no sentido de envolvê-los, não só atualizá-los, no sentido de ver o lado humano deles. Isso me faz lembrar, André, eu trabalhei numa montadora que precisou mandar um certo contingente de funcionários para os Estados Unidos, para uma fábrica americana, para atender uma certa demanda crescente de um volume de produtos que estava tendo, né? Enquanto no Brasil não estava tendo muito tempo. O fato é que esse grupo foi para lá para ficar 6 meses. E os americanos gostaram tanto vamos dizer, da raça brasileira, do trabalho, do empenho dos brasileiros, que pediu para a montadora no Brasil segurar eles um pouco mais lá, porque eles estavam sendo até mais produtivos que os americanos, que eles não nos ouçam ouvindo esse tipo de coisa aqui, né? Então, acho que tem esse lado também que você disse muito bem, né? Você tem que valorizar os profissionais que estão dentro da sua oficina, né? E a gente tem alguns casos aqui interessantes, Gilberto, que visitando dono de oficina, né? E aí tendo boas trocas com eles, né? E a gente até depois traga alguns números de qual o impacto que isso tem. Mas muitas vezes a gente chega lá nele e fala assim, pô, tô com dificuldade na mão de obra. Aí ele vira e fala, né? Ele traz isso assim pra gente, né? Vou lá visitar a oficina, ele traz, não consigo mão de obra, afim. Tá, quanto você vai pagar? Ele falou, não, vou pagar R$ 1.600, mais alguma comissão para ele entrar aqui como lavador de peças. Eu falei, mas pô, ele já tem uma formação, ele já tem um conhecimento. Aí ele vira para mim e fala, não, mas eu comecei assim, né? Minha vida eu comecei assim, eu comecei nesse lugar e ele tem que começar no mesmo lugar que o meu. Então, não necessariamente, agora você está em outra posição, né? Você está como empresário, gestor de oficina, né? Então, essa mentalidade do dono da oficina ela é muito importante, né? Não necessariamente a trajetória que você passou é o que os seus funcionários e os seus profissionais vão passar, né? Então, você vê como isso muitas vezes está atrelado a essa mentalidade, como isso é importante, né? E no fim, né, esse gestor de oficina ele tem muito essa função de trazer esse conhecimento para dentro da oficina, né? Através dos parceiros. A Oficina Brasil é um portal, uma plataforma que traz muito desse conhecimento e educação continuada. A gente pluga, né? E as indústrias do setor, seja as indústrias do aftermarket, as montadoras, estão muito ativas, né? Em estar perto das oficinas, levando conhecimento, educação, treinamento, informações técnicas, manuais. Né? Então o mercado no Brasil ele está maduro, né? Ele está evoluindo, né? O mercado que tá profissionalizando muito rápido, né? E esse é um grande desafio do gestor de oficina de acoplar a esse movimento, né? Então é isso que a gente percebe, Gilberto. Muito bom ouvir isso, que, portanto, respondendo à nossa questão no início, o setor da reparação automotiva está também pisando no acelerador para acompanhar esse ritmo. André, você comentou uma coisa interessante, a questão de jovens, né? Muito se discute no setor automotivo de que o jovem atualmente não está tão interessado em comprar seu automóvel, né? Quando nas gerações anteriores tinha como maior objetivo não era nem ter a sua casa, né? Era ter o seu automóvel. E hoje, segundo algumas pesquisas, ou segundo algumas opiniões, talvez seja melhor falar opiniões, o jovem não está tão interessado. Agora, no caso do trabalho com os automóveis, de mecânico dos automóveis, na reparação, você tem sentido aí, pelo que você acompanha o setor, que os jovens também estão se distanciando dessa profissão ou estão abraçando ela cada vez mais? A gente vê, Gilberto, que tem jovens, né, no Brasil que eles são apaixonados pela mecânica, eles gostam do carro, gostam de pôr a mão na massa, né? Então a gente vê muitos casos desse, né? E que no fim, hoje em dia, né, com todo esse advento da tecnologia e da informação, ele consegue juntar essa paixão pelo carro, né, e a paixão pelo trabalho manual, né, e essa relação homem-máquina com a tecnologia e conhecimento, né? Então a gente vê
que no fim isso é até uma oportunidade assim dentro das oficinas e dentro das novas profissões, vamos dizer assim, né? Então a gente percebe isso. A gente até muito dessa transformação, Gilberto, a gente percebe que vem muito do em que lugar que a gente está colocando esse jovem, em que lugar que a gente está colocando esse dono de oficina, né? A gente tem um evento nosso que é o Oficina Brasil Conecta, né? Ele acontece agora no final da semana, aí, 24, 25, 26 de julho, que a gente traz mais de 10 mil mecânicos para um evento super tecnológico. São mais de 7 palcos, mais de 100 palestras, os grandes nomes, né, do setor trazendo conteúdo, né, são 24 horas de conteúdo, ele sai com uma formação, né, uma certificação até pelo Senai. O que eu quero dizer com isso? Um ambiente desse ajuda a mudar a mentalidade dele, né, ajuda a transformar esse setor, né, porque muitas vezes a gente fala assim, putz, ele está lá no lugar dele e não está mudando, né? Mas também a gente, de alguma forma, enquanto, né, a Mega Brasil, Oficina Brasil, todo mundo que pode influenciar esse setor, estamos trazendo ele para lugares diferentes, né? Então é isso um pouco do que a gente acredita, né? Como oferecer uma experiência diferente, né? E a gente vê muitos testemunhos de donos de oficina, de mecânicos, falando, depois de um treinamento profundo, de um conhecimento, ou de um evento desse que eu comentei, ele fala assim: caramba, minha segunda-feira mudou, né? A forma que eu vou passar a lidar com o dono do carro, a forma que eu vou passar a lidar com o profissional da oficina, ela vai ser diferente, né? Porque eu tive, né, uma experiência diferente nesses dias. André, eu quero falar um pouco mais com você sobre esse evento, né? Sobre a programação desse evento. Nós vamos fazer um breve break aqui e nós já voltamos para a gente detalhar um pouquinho mais que as pessoas podem encontrar dentro desse evento. Daqui a pouco estamos de volta. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui falando com André Simões, da Conecta, ou melhor, da Conecta é o evento que ele organiza, da Oficina Brasil, e estamos falando aqui sobre os desafios desse segmento, e agora nós queremos falar um pouquinho mais sobre a programação desse evento que vocês estão organizando, justamente para ajudar a entender e atender um pouco do setor da reparação automotiva. Eu só quero voltar, André, num número que eu abri lá atrás, que segundo a Anfávia, né, as vendas do setor dos carros eletrificados, só em junho já passou de 20%. E isso impõe aí uma exigência, isso impõe uma demanda de atualização dos profissionais que atuam no setor. Então, o André é um dos organizadores, o principal, o CEO da Oficina Brasil, responsável pela organização deste evento. O que vocês estão trazendo para o público do evento, da edição deste ano, André? Legal, Gilberto. Gilberto, esse evento, ele hoje é o maior evento para mecânicos da América Latina, né? São mais de 10 mil profissionais, são 3 dias de evento, é um evento gratuito, né? Então é um evento super democrático. No geral, metade do público que está ali são mecânicos, metade são donos de oficina, né? Então é um público, né, bem diverso. E o evento inteiro é baseado em conteúdo, né? Então são mais de 100 palestras, todos os nomes, os grandes nomes do setor,
de conhecimento, de informações, né, sobre a reposição e sobre a manutenção automotiva estão presentes nesse evento, né? Então é uma grande oportunidade para esses mecânicos não só fazerem um network bacana, mas adquirir muito conhecimento, né? Então estamos aí na nossa terceira edição, né? O evento tem crescido bastante, tem sido um grande sucesso, porque a gente vê o quanto tem essa demanda por eventos no nosso setor baseados em conhecimento e evolução desse profissional, né? E já deixo aqui também, né, o convite aí para quem estiver assistindo, né? Ainda dá tempo de se inscrever, né? O evento é gratuito aí, entre aí na nossa página Oficina Brasil Conecta, né? Que é o nome do nosso evento, e todos estão super convidados aí para a gente estar junto lá. Ele acontece onde, André? Legal, é no Transamérica Expo Center Norte, né? Transamérica Expo, desculpa, aqui em São Paulo, né? Tá próximo aí de metrô, tem uma forte acessibilidade, né? E um espaço aí dos espaços de eventos super reconhecidos aí de São Paulo, uma estrutura muito bacana. A gente até, Gilberto, no ano passado o Prêmio Caio, né, que é um prêmio que fala sobre eventos em geral de todos os setores, né, um prêmio super reconhecido. A gente ganhou como evento futurista, né, competindo com eventos super de renome de mercados financeiros e afins, muito pela qualidade do evento, né, um evento todo baseado em conteúdo, né, toda a jornada ali do mecânico, ele é todo dentro de um aplicativo e ele tá interagindo com todas as marcas do setor, interagindo com os grandes nomes do setor. E lá também estão presentes as grandes marcas do setor, as grandes montadoras, as grandes indústrias de autopeça, todas elas estão presentes lá no evento e presentes de uma forma que faz uma conexão real com esse mecânico, né? Então, é um evento todo baseado em conhecimento, conteúdo e troca de informação. André, falando nessa visão futurista ou futura, só tentando fazer um exercício da imaginação, daqui 5 anos, por exemplo, como vai ser o profissional? Qual é o perfil de um profissional atualizado que atua no segmento da reparação automotiva? Ou seja, do mecânico, como é que vai ser o perfil dele? Legal, Gilberto. Quando a gente olha um mecânico lá nos Estados Unidos, na Europa, né, que eles estão de 5 a 10 anos na nossa frente, em alguns elementos que eu já trago aqui, esse mecânico, no geral, ele tem o dobro de produtividade, tá? Então, o que é importante para chegar nisso, tá? Que é o futuro do Brasil. Sem dúvida, o mecânico no Brasil ele vai ganhar mais, tá? É uma profissão que ela vai ficando mais escassa, né? E vai ter e dado oferta e demanda, ela vai ter que ser mais bem remunerada, né? E é uma profissão que quem está ali, né? Esse mecânico ele precisa ter mais conhecimento, né? Então o volume de formação e de conhecimento ele vai aumentando. O que é importante nessa ponte, né? Para a gente chegar nessa ponte, é, isso importante as oficinas elas ficam mais equipadas, então elas vão tendo cada vez mais equipamentos, né? Maquinários, né? Então máquinas trocadora de óleo de câmbio automático, scanner, máquinas alinhadoras 3D, os sistemas ADAS de calibração, né? Então o volume de equipamentos e de equipamentos por produtivo vai aumentando nas oficinas. E o segundo elemento é que esses mecânicos vão ficando mais bem formados, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa Alemanha, para você ser mecânico lá, você precisa ter uma formação obrigatória de 2 anos e você precisa fazer uma prova, né? Para você poder mexer no carro, né? Então é parecido com, sei lá, o médico no Brasil, né? Você precisa ter o seu CRM, você precisa, né, ter uma prova para habilitar você para ser um profissional. A gente vê, não necessariamente vai ser o mesmo modelo, né, mas a gente vê que isso é uma tendência, né? Uma tendência andar com essas duas pernas simultaneamente. Um lado é ter mais equipamento, né, uma oficina com mais tecnologia equipada, e de outro lado um profissional que tem conhecimento e habilidade para lidar com toda essa informação. Ô André, só para a gente finalizar, eu dei uma viajada aqui quando você falava do formato do perfil, tanto do mecânico quanto também da oficina. Eu fico imaginando como ela vai ser produtiva daqui 5 anos, ou até menos, com o apoio da inteligência artificial, né? Será que quando o carro já entrar na oficina, já vai ter aí a solução praticamente esperando por ele lá, na linha da produtividade? Legal, Gilberto. A gente tem hoje algumas soluções, a gente vê isso avançando e a gente teve recente lá na China, a gente viu coisas similares. Hoje, um carro que entra na oficina, né? A gente tem uma solução que é esse carro já pluga, né? Eu já entendo quem é esse carro, já vejo a placa dele, já identifico todas as peças
todos os manuais atrelados a esse carro, eu ligo um scanner nele, esse diagnóstico já fica atrelado a essa orçamentação, né? Ou seja, todo esse fluxo de informação que culmina numa orçamentação, culmina uma aprovação para o dono do carro, culmina numa gestão de pátio, ela fica muito mais integrada, né? Então a gente hoje já vê isso acontecendo, tá? Isso já é uma realidade, não é uma realidade massiva, mas a gente já tem cases super interessantes disso, né, acontecendo na prática. Ou seja, o futuro realmente já chegou, né? E a demanda vai ser aumentar ainda mais essa produtividade. Muito bem. André, eu quero te agradecer por você ter participado, trazido mais luz sobre esse segmento que é absolutamente importante aí para todo o setor automotivo, até porque acaba abrindo espaços e oportunidades para muita gente especializada encontrar as suas oportunidades de negócio, né? Em especial, acho que os jovens, né, também podem retomar ou começar a ver esse setor aí como uma oportunidade preciosa de carreira, não é verdade? Isso aí, Gilberto. Obrigado aí por a gente estar junto aqui. Obrigado pela audiência aí junto com todo o público aí da Mega Brasil, né? Deixo aqui também o convite, né, para você que é mecânico né, ou está entrando no setor para estar com a gente, acompanhar a Oficina Brasil. E você que não é, fica o convite aí que é uma profissão muito bacana, uma profissão que está evoluindo, irá evoluir muito e tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de ter uma boa profissão. Então fica esse convite. E obrigado aí pelo espaço, né? E fica aí todas as nossas redes e contatos aí do Oficina Brasil para todos. Muito bom. Falamos então com o André Duarte Simões, CEO da Oficina Brasil e também da Ultracar e organizador do evento Conecta, que é o principal evento, principal plataforma do segmento que atua aí no aftermarket automotivo para o cuidado aí com os seus veículos. Mais uma vez, então, muito obrigado, André. Sucesso aí no Conecta deste ano. Obrigado, nos vemos lá. Um abraço, Gilberto. Obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.